Viram o Datenão? Datenão abrindo o seu coração para vocês. Em que nós vimos em que cabeças diferentes salvaram um país do momento mais crítico depois da ditadura militar, em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Não tenho dúvida que, com a experiência do Márcio e a grandeza do nosso presidente Alckmin, essa sua parceria com Lula salvou o Brasil de negativismo, salvou o Brasil de coisas terríveis que estavam por vir, salvou o Brasil de extremismos, porque a democracia é respeitar gente de esquerda, porque a gente de esquerda é muito boa, de respeitar a gente de direita, porque a gente de direita é muito boa, de respeitar o centro, porque tem centro que é centrado realmente. E sempre... Professora Paula Marisa, vamos respeitar a decoração do Datena? Põe a casa do Datena, vamos respeitar a decoração do Datena. Tem um quadro maravilhoso de Jesus bolado, trincado, ali com aquele abdômen definido. Parece que o Jesus fez 30 anos de academia. E também aquele quadro bonito do Che Guevara ao lado do quadro de Jesus Cristo. Durante os 30 anos de ditadura militar positivista que a gente teve a ocupação total e absoluta, como a gente já sabe, de todos os espaços culturais e políticos pela esquerda, que se dividiu praticamente. E esse teatro de tesouras é exatamente essa divisão: PSDB e PT. Uma esquerda social-democrata moderada e uma esquerda agressiva, que era o PT. Então eles ficaram coordenando exatamente o Fernando Henrique, o Serra, o Lula, o Alckmin, etc. Então, assim, tudo no mesmo espectro. E esse tipo de hegemonia da esquerda se espelhou na própria mídia. O Datena, ele nunca enganou ninguém. Ele sempre foi um homem de esquerda. Agora, ele é safo, ele é esperto. O programa dele, que é truculento, que bandido bom e bandido morto, essa velha linha lá do deputado Sivuca, né? Caricaturiza um discurso de direita. É uma caricatura de discurso de direita que atinge classe C, D e E do país, que está cansada realmente, e com legitimidade, está cansada de ser vítima de ladrão. Só que ele acena esse discurso para a direita, mas toca o violino para a esquerda, porque ele apoiou ostensivamente no passado todas as eleições do Lula. Ele sempre foi um esquerdista radical, como a matéria mostrou. Ele tem fotos do Che Guevara pintado. Agora, é um oportunista. É um oportunista, ele não é um ideológico. Ele é um oportunista que já tentou ser pré-candidato 4 vezes, aí chega no final do ciclo de tempo para ser candidato, chega lá na Band e fala: eu vou ser candidato, vocês me dão um aumento. Nesse sentido, ele é um capitalista, no pior sentido da palavra. Ele explora o seu passe. E agora, esse tipo de oportunismo não pode ser exatamente abraçado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que é e tem sido exatamente o homem que alavancou a direita brasileira real, o conservadorismo real, o cristianismo real, um princípio real, ainda que de maneira, um discurso atabalhoado. Mas foi ele que é responsável pela emergência de uma direita que estava sufocada dentro da psique da própria população brasileira. E aí, o que acontece mais? Quando o Bolsonaro foi eleito, uma série de moscas varejeiras, e circunstancialmente, se aproximaram dele, inclusive o próprio Datena. E aí é essa história. É Joyce Hasselmann, é Alexandre Frota. São pessoas que não comungaram, nunca comungam de nenhum tipo de ideologia ou visão de mundo, ou princípio ideológico, ou ideal que seja, a não ser o próprio umbigo, o próprio poder. E aí, Bolsonaro foi esfaqueado de todas as formas. O Datena é mais um desses. Ele só não esfaqueou o Bolsonaro porque não entrou no governo e não foi efetivamente apoiado pelo governo, do governo Bolsonaro para o Senado. A gente reclama aqui do Marcos Pontes. Imagine o nosso querido Datena no Senado, a tragédia, o desastre que ia ser. Pior, apoiado pelo próprio Bolsonaro. O discurso dele, do Datena, se você percebe com atenção,
É exatamente o discurso maligno de inversão da realidade do STF e do lulopetismo. Se a gente não tivesse eleito o Lula e o Alckmin, a gente estaria numa ditadura. Eles salvaram a democracia, eles salvaram a civilidade. A gente teve num momento perigoso de destruição da democracia. Sim, a gente está num momento perigoso em que a democracia foi destruída exatamente por essa ditadura do judiciário, que, por projeção espelhada, calculada, via um risco à democracia, você criticar o Supremo, criticar o pleito eleitoral, criticar as urnas, criticar a lisura, a pseudo-lisura do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que favoreceu o candidato Lula, criticar o mesmo Tribunal Superior Eleitoral que tirou o Lula da cadeia, sendo condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, para se tornar presidente da República com a ajuda desse mesmo tribunal. Então, é esse o golpe que foi dado na República, por dentro, um golpe dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e que agora, oportunisticamente, mais uma vez, o Datena, que não tem nenhum caráter, nenhum princípio, nenhuma ideologia, está abraçando a causa para receber votos ou, eventualmente, para aumentar mais ainda o seu salário. Então, a falta de lideranças políticas, como é que você estabelece uma resposta para isso? É criando essas lideranças, fazendo think tank, debatendo, e não colocando qualquer tipo de líder midiático, qualquer campeão de audiência, ou qualquer oportunista que chegue. A Joyce Hasselman chegou no jornalismo, o Alexandre Frota chegou na televisão, um ator decadente. Você não pode abraçar todo mundo de maneira pragmática, entre aspas, que queira ser consoante. Você tem que estabelecer a história dessa pessoa, e tem pessoas com história. Você tem aqui o Flávio Gordon, que é um dos maiores intelectuais da direita do país, a Paula Marisa, que é uma das maiores comunicadoras. Tem gente, sim. Tem gente, sim, é só saber abrir os olhos e não ficar comendo o seu ovo, comendo o ovo do Brasil através de puxa-sacos oportunistas que vão objetivamente te apunhalar as costas. É difícil? Não, não é difícil. Qualquer pessoa perceberia que Alexandre Frota, que Joyce Hasselman e que o Datena são vigaristas, oportunistas e picaretas que vão te trair ali na frente. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.